a gente percebeu que dava para poder linkar o seu propósito, aquilo que você acredita, com ganhar dinheiro e o dinheiro potencializar a sua missão no mundo. E isso foi, assim, é o que Foi a mais chave de vale. virada para tudo na nossa vida. Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto um aluno da forma de lançamento que chegou à faixa preta em lançamentos. O que é faixa preta em lançamentos? Uma pessoa que atingiu um faturamento de 2 milhões de reais no ano passado. E hoje eu estou aqui com Daniel e Ana Paula. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Ana Paula? Maravilha, tudo ótimo. Ótimo. E antes da gente começar, como reza a tradição, eu preciso fazer aquela pergunta indiscreta. Vocês faturaram mais de 2 milhões de reais, no sentido literal, faturaram mais de 2 milhões de reais durante o ano de 2019 com o que vocês aplicaram da fórmula de lançamento? Sim. Sim, com certeza. Faturamos. Ótimo, faturamos. Então tá bom, eu faço essa pergunta indiscreta logo de cara, porque esse é o podcast Faixa Preta. Eu acho que é interessante a audiência saber que vocês, estão num nível de expertise muito grande, mas eu sempre gosto de começar que a vida nem deve ter sido sempre assim. Então eu gosto de começar como é que vocês foram me conhecer, Daniel e Ana Paula. Como é que isso aconteceu? Cara, a gente foi sem querer, na verdade, né? A gente estava numa busca muito grande. Eu era professor do Estado, isso em 2016, né? Eu era professor do Estado, professor de Biologia, ela professora de Artes, e aquilo já não dava mais pra gente. Eu já estava entrando em depressão, síndrome do pânico, eu não queria mais dar aula. Eu ligava para a escola para mentir, falava, nossa, eu estou muito mal hoje, não posso dar aula. E aí eu tinha um contrato com o Estado, e aí o meu contrato encerrou. E a Paula continuou. E aí Peraí, vamos dar um alô para esse novo convidado. Olha só, como é que ele chama? Olá, Inácio. As pessoas Oi, querem... Inácio. O Inácio nasceu faz 2 meses, né? Tá bem... 2 meses. Ai, que ótimo. É o Mas, raspinha do... inclusive, Ana Paula, fica à vontade para dar qualquer assistência para ele. A gente tá em casa, pode ficar tranquila. Se sinta em casa, tá? Eu sei como é que é ter filho, sei que é complicado. Ainda mais em tempos de pandemia, né? Entendi. Mas, enfim... É uma coisa a mais. Mas e aí, vocês estavam dando aula para o Estado, professor de Biologia, professor de Artes. E aí? E aí que... Tinha um processo depressivo aí no caminho, né? O Daniel também estava nessa coisa de... A gente estava cansado de fazer aquilo que a gente fazia. Por que cansado? Não é bom ser professor? Nossa, é incrível como você consegue aplicar a sua ideologia ao que você faz. Mas não é só o fato de ser professor, sabe? A gente vem de uma história de muito trabalho e pouco resultado a vida inteira. São 20 anos de muito trabalho e pouco resultado. Né? A gente já foi artesão, a gente já foi empresário, a gente já foi artista, a gente já teve loja nessa cidade, a gente já teve restaurante nessa cidade, a gente já teve empregos comuns, eu já trabalhei para a prefeitura... E nada, sabe, nada tirou a gente do buraco a vida inteira. Então, ser professor era mais do mesmo. Era olhar para a vida e falar, meu Deus do céu, 20 anos se passaram, eu continuo trabalhando que nem um camelo, e a gente não tem resultado. Eu continuo aqui escolhendo que conta eu vou pagar no final do mês. Então, isso era angustiante. Você tem direito do sorteio, né? Você sorteia a conta do mês. Não, e tinha uma questão, assim, de frustração mesmo com algo maior, sabe? Durante 20 anos, como ele falou, nós trabalhamos buscando viver por propósito. Fosse no teatro, fosse com artesanato, nós sempre nos envolvemos em projetos sociais, em projetos relacionados à saúde, projeto cultural, tentando fazer da vida, da existência, algo mais do que simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro e viver. Além do fato de querer uma liberdade para a vida mesmo, né? Esse é o nosso 4º filho. Então, nós queremos ter liberdade para viver bem com os filhos, para poder visitar os pais, para viajar. E com o que a gente fazia, não dava. Sendo professor ainda, trabalhando 40 horas semanais, uma jornada numa escola, 20 em outra, tendo que preparar a aula, tendo que... Eu não tinha tempo nem de ver meus filhos, sabe? Você está em casa, não significa ver, né? Você está em casa, mas você não está com seus filhos, né? Você está algumas horas em casa, mas você tem que acordar às 5 da manhã, porque às 7 você tem que estar na escola, e você vai sair meio-dia de uma escola e vai entrar 1 hora na outra, e você vai até às 6 da tarde, e você volta para casa acabado para corrigir prova. Pelo amor de Deus, que vida é essa, né? E aí, a gente via, na verdade, assim, você olhava, você entra na sala dos professores no intervalo, que lá é a sucursal do inferno, né? Você entra lá dentro da sala dos professores, aquele grupo dos frustrados de 30 anos de casa,
todos com fibromialgia, depressão, algum tipo de problema do intestino, psoríase acontecendo. E você fala, meu Deus do céu, será que eu vou acabar nisso aqui também? Né? Será que esse é meu fim aqui? Então, tudo isso assim, colaborava para um desejo imenso de não fazer mais aquilo. Não eram os alunos eram maravilhosos, da aula é incrível, mas aquela estrutura era sufocante. Aí você junta isso com todo o seu histórico de frustração durante a vida, pelo amor de Deus, eu vou vender picolé na praia que vai dar mais certo. E onde eu entro nessa história? Numa busca por algo que desse resultado e nos trouxesse satisfação de viver. Entra aí. Nós começamos, na verdade, a buscar na internet, trabalhar com terapias. Porque nós sempre gostamos de fazer algo diferente. Então eu falava, vamos trabalhar com terapia, né? A gente ajuda tanta gente, você conhece tanta coisa sobre planta. Vamos buscar um meio de trabalhar como terapeutas, né? Eu sempre gostei dessa área também. E a gente começou a pesquisar na internet cursos na área de terapia, para que nós pudéssemos fazer os cursos e nos tornarmos terapeutas. Eu tinha já uma expertise com plantas medicinais, então eu sempre gostei, a minha filha, a Júlia, que é a filha mais velha, a gente teve um evento muito complicado com ela nos primeiros anos de vida, porque ela tinha uma bronquite alérgica e ela era dependente praticamente de broncodilatadores. Então viver no hospital era a nossa rotina, todo dia de madrugada corre para o hospital. E um dia o médico olhou pra gente e falou assim, você quer salvar a vida da sua filha? Então arruma outra coisa pra fazer com ela, porque esse broncodilatador que você tá dando vai causar parada cardiorrespiratória nela. E a gente viu os efeitos colaterais. Porque você tem um disparo do coração e na criança, na idade dela, tinha 3 anos? Ela tinha, quando a gente passou pro médico, estava chegando aos 3 anos. Pra ela aquilo era muito forte, era uma dosagem muito alta, ela já tomava uma dosagem de adulto pro broncodilatador. E aí a gente voltou para casa sem saber o que fazer. Então, isso, quer dizer, eu tinha 21 anos, 22, a Paula 23, e você não sabe o que fazer da vida, né? A gente foi pai muito cedo, então você não sabe o que fazer, você não sabe como resolver as coisas. Tudo tem uma fórmula ali, você vai no hospital e tem um médico, você vai na escola tem um professor, tudo tem alguém que resolve o problema para você. E naquele momento já não tinha mais isso. Eu não tinha quem resolvesse esse problema para mim. Aí eu tive que... Naquele momento a gente começou a buscar de novo aquilo que era o que a gente tinha visto na infância. Eu sofri de bronquite asmática a infância inteira. Foram 12 anos de bronquite asmática. E aí eu voltei para aquilo. A garrafada da minha avó, o chá do meu pai, os sucos que a mãe da Paula fazia, os preparados. O que a gente podia criar, né? A partir daquilo, aquilo tinha bom resultado. A partir dali a gente... E não só nisso, né? A gente, nessa época, nós conhecemos as terapias alternativas. E aí a gente falou, isso aí faz tão bem. Por que não trabalhar com isso? Mas a gente não tinha formação como terapeuta. Eu era assim um mateiro. Era um mateiro, um fazedor, quase um raizeiro. Era bem um raizeiro. Era um facão e o meio do mato, sai com o mato na mão e vai fazer chá pro povo. Só que aí nessa época que nós fomos procurar trabalhar com terapias, onde nós encontramos você, a gente estava fazendo, como ele já tinha formação em biologia, ele já sabia, a gente tratava algumas pessoas, mas sem ganhar dinheiro nenhum. Nós fazíamos um curso presencial, que na época a gente cobrava R$150 por um fim de semana inteiro de aula. E a gente fazia parcerias com associações. Então, quem era afiliado daquela associação ainda podia pagar 50% a menos. Olha, então, a gente nós ficávamos 20 horas praticamente para poder... Com direito a lanchinho, hein? Com direito a lanchinho, porque a gente levava lanchinho. Nós ficávamos 20 horas para fazer um curso presencial com as pessoas, não conseguíamos passar tudo que era preciso para a pessoa aprender a usar as plantas. E a gente ainda pagava para dar o curso. E pagava para dar o curso, né? Tipo, sei lá, a gente fazia um sofrimento lascado para ganhar R$1.000 um mês. Naquele ponto, Érico, eu lembro até hoje, eu tava com meu celular na mão, desolado da vida lá, e aí passei o dedo assim... E aí uma amiga minha tinha compartilhado um post seu no Facebook e ele falava assim, seu faturamento de 1 ano em 7 dias. Eu falei, caramba, esse aqui é bom, hein? Pra mim tá fácil, porque eu não ganho nada mesmo, então eu faço isso aqui em meia hora, tô fazendo o que eu faço no ano. Mas gostei da proposta desse rapaz. Aí a Paula chegou, ela tinha ido dar aula, eu falei, Paula, dá uma olhada nisso aqui. Aí ela falou, mas fala com a sua amiga, vê se ela concorda, se ela já fez isso, se ela conhece isso. Se ela conhece, né? Eu liguei pra ela, falei, Mayara... Que negócio é esse que você compartilhou? Ela falou, sei lá, não sei o que é, não. Eu falei, mas você não se interessa por isso? Eu não. Eu vendo Mary Kay, eu tenho um carro rosa, eu não preciso disso. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tô lascado. Enfim, mas eu comecei a assistir a gente começou a assistir uns vídeos
E na época, em busca das terapias, nós nos cruzamos aí na rede com a Tatiane Gebrael. Com o Wallace Lima. E nós participamos de um lançamento deles. Nós participamos, né, de um lançamento dela e um lançamento dele no intuito de aprender a técnica, tentar entender o que era aquilo. E aí Nós éramos o avatar naquele momento. Vendo os seus vídeos e vendo o que eles faziam, eu falava pro Daniel, você não percebe que tem um padrão? A gente vem de uma história de teatro. A gente fez 20 anos de teatro. Eu sou diretor, dramaturgo, ator. Ela é atriz, diretora de teatro. Então, quando a gente começou a olhar o Wallace Lima, o Bruno Gimenez, a Tatiana Gebrael, pô, todo mundo faz esse negócio igual, até todo mundo olha pra mim e fala, pode parecer que é bom demais pra ser verdade. Eu falei, pera um pouquinho aí. Ou esse povo faz parte tem um livro que esse povo compra, ou tem alguma coisa que a gente precisa entender. E aí... Não era um livro, mas era uma fonte, né? Era uma fonte. Tinha uma fonte certa pra resolver esse problema. E aí eu consegui ver eu até marquei aqui, três vídeos seus que são muito emblemáticos pra mim e que trouxeram a gente até aqui. Que é um que você fez com a Tatiana, que a Tati fez com você, que é como levar a sua missão pro mundo. Uau. E eu falei, nossa, olha que legal isso aqui. E aí é aquele papo que todo mundo já conhece, né? Você vicia no cara do olho arregalado. E aí eu dava aula de manhã, à tarde e à noite, em horários absurdos, assim. Mas sempre que eu tava em casa, a gente tava em casa, era vendo os vídeos, era vendo o que você falava. Eu falei, meu Deus, olha isso aqui. Nossa, quando a gente encontrou aqueles depoimentos cinematográficos que você fazia, eu falei, meu Deus do céu, essas pessoas são de verdade, olha só. Paula, ele fez, nós vamos fazer também, Paula, olha lá. Fica desesperado, completamente desesperado. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, Érico. A gente querer fazer o Fórmula de Lançamento não significa que a gente podia fazer o Fórmula de Lançamento naquele momento. E só explicar essa parada do olho arregalado, eu não sabia gravar vídeo no começo, então eu achava que eu precisava... Sabe quando alguém... Eu não sei se alguém me falou, eu aprendi que quando você olha no olho e tá olhando no olho, você transmite confiança, aquela pessoa que mente não fica olhando pro olho, sei lá. Então, eu fazia os vídeos assim, ó. Opa, aqui o Érico. Nesse vídeo eu vou fazer isso aqui. E, sabe? Uma vez eu fui nos Estados Unidos e fiz uma aula com um cara de teatro. Olha que louco. E aí ele foi dar um feedback pra mim. Ele falou assim, Érico, nossa, eu não sei se eu vou ter que falar um palavrão, tá? Vocês vão me desculpar. Mas ele falou isso, não foi eu que falei. Érico, nossa senhora, para de fuder a câmera com seus olhos. Ele falou, stop eye fucking the camera. Você não precisa ficar assim. E naquele dia eu descobri que eu era assim. Eu ficava assim, eu relaxei, agora eu posso olhar pro lado. Enfim, fecha parênteses, né? Dito tudo isso, tá vocês aí, viram o olho arregalado e tiveram a vontade de comprar a Fórmula, mas vocês estavam na pindaíba. A gente naquele foi? momento... Eu tô falando sério? Era isso? Vocês estavam numa situação difícil? Como é que era? Sim, a gente tava num momento que o Daniel não trabalhava mais porque ele entrou... Assim, o governo do estado de São Paulo, ele tem uma coisa chamada duzentena. Ou seja, o professor que deu aula durante 2 anos, né? Ele vence o contrato... Tem que ficar 200 dias sem dar aula. E aí ele tem que passar 200 dias sem dar aula. Se ele não conseguir fazer mais nada e também não morrer de fome, ele pode voltar a ter um contrato com o estado depois. E o Daniel caiu nessa duzentena. Então ele ficava do outro lado da rua com uma enxada na mão, carpindo, tentando cultivar alguma coisa na rua. Lavava, dava banho nos cachorros, fazia comida, lavava roupa. Era a minha vida. E eu... Chegava em casa, eu tava com a bandana amarrada na cabeça, um avental. É a vida. E eu, como era efetiva, eu não caí na duzentena, tinha meu contrato efetivo, eu dava aula. E aí o que eu fiz foi, eu tentei pegar o máximo de aulas que eu podia, para eu poder segurar o orçamento, enquanto ele estava em casa e não tinha nada, né? Não conseguia fazer nada. Só que eu estava grávida. E aí eu falei para ele, eu não quero que essa criança nasça e eu tenha que pôr ela numa creche. Eu quero que você trabalhe, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não consigo trabalhar tanto e deixar as crianças em casa. Eu não quero, tô grávida. Assim, trabalhava muito. Gravidez inteira, e a criança ia nascer, e um desespero, sabe? De ter que deixar o filho na creche ou... para poder conseguir levar a vida. E isso era uma coisa que sempre me assustava, não queria. E aí ele estava nessa busca de tentar encontrar alguma coisa, de tentar achar alguma coisa. E aí você apareceu, para nós foi uma esperança muito real, né? Porque assim,
Teve muita gente que falou pra gente que você parecia louco. Né? Teve um amigo meu que falou assim, você não vê que esse cara usa droga? Olha o olho dele. Como é que você pode acreditar numa pessoa que usa droga? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão falando pra mim? Pelo amor de Deus. E a gente, eu só assim, quero fazer 6 dígitos em 7 dias. É só isso, para de me atrapalhar. E no fim das contas, pra gente, sabe quando você fala assim, eu não tenho mais nada pra perder? Eu só tenho que acreditar. E se der certo, vai ser maravilhoso. Se não der certo, não deu certo. Fazer o quê? Vamos tentar outra coisa. Mas ainda assim, não existia o dinheiro. Quando a gente conheceu você, a Paula falou pra mim, começa um canal no YouTube. A gente precisa ter um canal no YouTube. A gente nem tinha comprado Fórmula ainda. A gente precisa ter um canal no YouTube. E aí a gente começou a... Ele não queria gravar, tá? Gostaria de dizer que ele não queria gravar. Aí, e Dani, passa o que você sabe, você vai ajudar. Já tinha uma ideia de gravar uns vídeos pra ajudar alguns amigos que pediam informações sobre plantas. Eu falei, você ajuda as pessoas e ajuda pessoas que você não conhece, faz o canal. Aí um dia todo mundo saiu de casa, eu peguei o meu notebook, botei em cima da cadeira, peguei um ramo de planta, barbudo, eu tava com a barba enorme, todo descabelado. Aí eu olhei e falei assim, olá, eu sou Daniel Forjaz, eu trabalho com plantas medicinais e essa aqui é a erva baleeira. Erva baleeira anti-inflamatório, é bom pro estômago e para todo tipo de inflamação, obrigado. Não tão bravo assim, não. Uma empatia com as pessoas, um carisma, uma coisa... Mas aquilo funcionou, Érico, sabe? As pessoas começaram a vir, começaram a perguntar, entrei no desafio de fazer um vídeo por dia, porque você fazia um vídeo por dia, eu também tinha que fazer. Aí eu preciso falar da estratégia kamikaze da esposa do Daniel. Qual foi essa estratégia? Depois de fazer 60 horas dando aula em sala de aula e ainda planejando, a minha madrugada, da meia-noite às 6, era compartilhando os vídeos que o Daniel fazia no maior número de grupos que eu conseguia entrar do Facebook. A gente participava de 150 grupos do Facebook. Eu fiz uma planilha do Excel e eu pedi para entrar em grupos no Facebook pela minha conta, pela conta do Daniel, pela conta do meu filho e pela conta da minha filha. Entrei em vários grupos. E aí, os grupos, eles não gostam que você fique compartilhando coisa dentro deles. Então, eu ia compartilhando nos grupos até bloquear. Começar a aparecer lá pra dizer que não é um robô. Aí, eu compartilhava na linha do tempo de alguns amigos, a mesma coisa. Aí, eu saía da minha conta, entrava na conta do Daniel e fazia o mesmo. Passava horas fazendo isso. Saía da conta do Daniel, entrava na conta da minha filha e fazia o mesmo. Isso divulgando o vídeo. Entrava no todos os Google dias. Plus e divulgava em comunidades e em grupos também. E como as comunidades não queriam que você divulgasse lá sem interagir, eu entrava nos comentários, nas postagens das pessoas e ficava interagindo com elas e mandando vídeo. Olha, que legal, você está sofrendo desse problema. Sabe que tem uma alternativa natural? Olha, essa planta pode te ajudar. Cara, que legal. Você conhece o canal desse cara aqui? Ele fala umas coisas interessantes, talvez possa te ajudar. Foram 3 meses diariamente fazendo isso. Mas a nossa audiência cresceu rapidamente ali naquele momento. E aí, rapidamente... Aí, nessa época, vocês já tinham decidido comprar a Fórmula ou ainda foi antes disso? Foi pré-Fórmula? Tudo foi no processo. Vendo o lançamento da Fórmula, vendo as pessoas que já usavam Fórmula e a gente pensando, meu Deus do céu, a gente vai ter que comprar esse curso e como é que a gente vai fazer? E aí veio um dia fatal, que foi o dia do vídeo de vendas. E você falou o preço. Nós tínhamos tudo que você falava de gatilhos mentais e todas as dicas que você dava espalhado em sulfites pela casa. Os nossos amigos vinham em casa e tinham a nítida impressão de que nós estávamos loucos. Porque a gente assistia um vídeo seu, você falava de gatilho mental da reciprocidade. A gente fazia um cartaz e colava na parede. Assistia um vídeo seu que falava sobre, sei lá, qualquer coisa. A gente pegava e punha na parede também. Então, a nossa estratégia era a seguinte. Como a gente identificou que as pessoas faziam 3 vídeos e vendia, e você fez isso, nós dissemos assim, vamos fazer esse negócio e vai funcionar. E aí só fazer a gente 3 e vender depois. É tão fácil. Mas nós fizemos, tá? Fizemos os 3. Sabe por quê? Porque quando você abriu o carrinho, a nossa esperança é de que nós tivéssemos dinheiro para pagar. E não tinha. E aí a gente fez tudo isso, você abriu o carrinho, na semana que você abriu o carrinho foi a semana em que foi pro ar os nossos CPLs. Mas a gente não sabia fazer. Não sabia nem que chamava CPL. Tanto que quando nós abrimos o nosso vídeo de vendas, primeiro que a internet era péssima, né? Tinha a saga da internet. Para subir um vídeo no ar, a gente tinha que ir no vizinho. A gente tinha que ir pra casa do vizinho, ir pra casa de uma amiga, deitar dentro do carro. Fala disso que eu acho que a galera não sabe, porque muita gente fala que é preciso ter dinheiro. No caso, vocês não tinham uma internet nem estável. E aí, para você subir um vídeo, como é que você subia o vídeo? Não subia. Não subia.
O que acontece é o seguinte, como a gente não tinha dinheiro para comprar o Fórmula, a gente tentou imitar o que as pessoas faziam. Mas aí a gente, mesmo assim, tentou conseguir o dinheiro. Então a gente foi em banco tentar empréstimo, a gente devia mais de 20 mil reais no banco, ninguém deu empréstimo pra gente. Tentamos os nossos amigos e eles não deram dinheiro pra gente, explicava o que ia fazer. Falaram, nós vamos fazer 6 dígitos em 7 dias, me ajuda. As pessoas falavam... Isso não vai funcionar. Não tem, infelizmente não posso te ajudar. Então a gente mudou a estratégia. Eu ligava para a pessoa e falava assim, eu preciso de dinheiro emprestado, você pode me emprestar? Ele, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu tô resolvendo umas contas minhas. Tudo bem, eu te empresto. Pronto, resolvido. É só não falar que você ia fazer 6 em 7, porque se você falasse parecia loucura. Parecia Eu tão acho que hoje loucura seria mais que fácil. falar nada era melhor que falar que ia fazer 6 Falar nada, assumir que você tinha dívida, que talvez você não pudesse pagar essa pessoa, para eles era melhor do que falar que você ia fazer 6 em 7. Enfim, aconteceu tudo concomitantemente. Nós fizemos um lançamento baseado no que víamos, mas mesmo assim o seu carrinho abriu, o nosso lançamento não tinha acontecido ainda. E aí tudo bem, seguimos com aquele lançamento ali acontecendo. E fomos atrás de conseguir o dinheiro para pagar o Fórmula. A Paula mandava mensagem pro Ignição Digital falando assim, por favor, me dá uma bolsa. Por favor. Mentira, eu falava me dá um assim, desconto. olha, eu vou conseguir fazer, e quando eu conseguir fazer, eu vou te pagar. E aí o seu suporte maravilhoso dizia o que o meu suporte maravilhoso diz hoje. Eu confio em você, eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu fui atrás e falei, não é possível. Bom, resumindo, a gente comprou, só que o curso chegou quando o nosso vídeo de vendas estava no ar. E aí a gente já estava no vídeo de venda. A minha venda chegou quando o seu vídeo de venda estava no ar. Isso. Justamente. A gente teve acesso ao Fórmula quando o nosso vídeo de venda... Aí a gente começou a ver que estava tudo errado. Não, na verdade você tinha nós fizemos uma coisa onde quando nós fizemos uma live pré-venda, a internet não funcionava. E a aí gente não tinha internet em casa. A gente tinha uma internet de 1 mega de velocidade. Era quase de escada. Então, para eu subir um vídeo, não subia. Eu demorava assim, em torno de 3, 4 horas para subir um vídeo. E às vezes eu precisava subir isso muito rápido. Eu precisava ter agilidade. Então, o que a gente fazia? A gente ia nos amigos, amigo por amigo, a gente ia. Hoje eu tenho 600 mega de velocidade aqui, que maravilha. Mas antigamente eu tinha que ir de amigo em amigo para tentar conectar na internet dele e ver se subia. E nem sempre subia, porque às vezes o cara tem uma internet melhorzinha que a minha, mas era 4 mega, era 5 mega. Era basicamente assim, ia em 3, 4, até que uma amiga tinha uma internet que subia. Só que era lá na cidade, a 10 quilômetros daqui. A gente ia até lá com o nosso carro, normalmente de madrugada, que era o horário que dá. É porque, na verdade, assim, além de eu dar aula, eu chegava em casa à tarde. E à noite era um horário que a família dela também não estava usando a internet. Já era mais fácil para subir. Então a gente parava o carro na calçada dela, do lado da casa dela, conectava a internet no notebook e deixava subindo. Mesmo assim demorava 1 hora e meia para subir. E a gente deitava, dormia no carro. Dormia no carro. E deixava subindo, rezando para a bateria do notebook não acabar. Porque não tinha onde carregar o notebook naquele A momento. gente estava no meio da rua, não dava para carregar. Enfim, conseguimos fazer o lançamento desse jeito. Mas chegamos no vídeo de vendas e as pessoas... A gente simplesmente não sabia que tinha que avisar que ia vender um produto. A gente fez todo um lançamento sem dizer para as pessoas que existia um produto. Elas só estavam lá de alegres. Então, quando a gente anunciou que vendia alguma coisa, as pessoas se chocaram. E elas xingaram a gente. Não acredito que você me fez ficar aqui. É que E a gente não sabia, né? E se você não faz essa construção e começa a deixar dicas disso antes, você não pode no último segundo falar que vai vender. Tem uma nuance de como você cadenciar essa mensagem para não soar mal. Você tem que conduzir a pessoa nessa elevação de consciência, de que existe um produto, e esse produto é útil para o problema dela e que você pode oferecer isso. E de uma maneira geral, nós começamos o nosso canal em outubro. E nós conseguimos comprar o seu curso e entrar para o Fórmula e receber o Fórmula. Isso já era novembro. Isso então, assim, a própria... dinheiro emprestado, no caso. Com dinheiro emprestado que eu tinha que pagar em dezembro. A própria construção do conteúdo, quando você sabe o que tem que fazer, a construção do conteúdo já é mais inteligente, né? Nós não sabíamos, então o conteúdo era só construído. E aí, nesse meio tempo, nós fizemos uma live de venda, porque abriu o carrinho e não vendeu nada. E aí eu falei pro Daniel, tem que fazer uma live. Nada. E aí nós, 7 dias de venda. 7 dias de venda a gente tinha que fazer alguma coisa, porque eu já tinha pego dinheiro emprestado e eu me comprometi a pagar em dezembro, já era novembro. Aí começou a bater aquele desespero. Não, tudo bem. E aí, vamos fazer uma live. Tentamos fazer a live durante 2 dias. A internet não permitia, não tinha condições. E aí, quando a gente conseguiu fazer a live, primeiro aluno que entrou, tinha 22 alunos na sala, que se tornou aluno depois, né? Ele falou assim, se você não consegue sequer fazer uma live ao vivo, como é que você pretende vender um curso online? Minha cara caiu no chão, meus dentes quebraram todos, caíram feito milho de pipoca.
Minha cara rachou no meio. E aí eu lembro que eu tava no chat nesse momento, eu falei pra ele assim, você só precisa acreditar. A minha parte eu garanto. Você entra pro curso, eu te dou o curso. E tinha garantia, né? E aí a gente conseguiu vender nessa semana 13 cursos. 13 cursos, o que rendeu R$7.200 pra gente naquele momento. Eu tinha pego 5 mil emprestado, então eu consegui pagar a minha dívida e provar para as pessoas que eu era capaz de fazer aquilo. Né? Só que assim, seguindo a sugestão de um amigo, nós vendemos um produto que não existia. Pra quem não sabe, esse amigo sou eu, né? É uma parada que eu ensino na Fórmula. Eu ensino a vender um produto que ainda não existe. A gente vendeu na planta. É muito melhor você produzir uma coisa quando você já é pago antes, né? Claro que isso não é uma mentira. Ele fala que não existe antes e vai produzir. Não, o curso existia, mas assim, não existia como deveria ser, gravado todo. Assim, tinha um prazo. O curso inteiro editado no ar bonitinho, não existia. Existia um conceito, né? Agora, o apartamento imagine... na planta. O apartamento existe na planta, mas Pronto. ele está fisicamente pronto ali, gravado. Agora imagina, o meu filho tinha acabado de nascer, o Arthur, que hoje está com 4 anos. Ele era pequenininho, estava de licença maternidade, que foi um ganho para nossa vida, porque aí eu pude trabalhar mais no projeto. Era gravar aula, editar aula. E era só eu e ela, não tinha mais ninguém para ajudar. Então eu tinha que fazer todo o script das aulas. Aí eu tinha uma amiga minha que filmava para mim, eu ia pro meio do mato com ela, gravava. Olha a minha situação, recém-parida, ele ia pro meio do mato com uma amiga. Meio do mato com a amiga. Gravava lá 4, 5 horas seguidas. Voltava pra tá casa bem, desesperado. Hein? 4, 5 horas seguidas, meu Deus, qual que é a erva que você está comendo? Chegava em casa louco, ficava editando o vídeo que não retardado até de madrugada. Nossa vida se resumia, dormir um dia sim, um dia não. Dormir um dia sim, um dia não. A internet ela vai voltar. Ficava louco editando vídeo, continua. Até de madrugada, todos os dias. A gente chegava a dormir um dia sim, um dia não. Que às vezes eu precisava atravessar a madrugada editando o vídeo para subir no dia seguinte. E aí ainda tem essa coisa que não tem internet. Então eu tenho que ir até alguém que tem internet. Então eu editava, terminava de editar às 10 horas da noite, saía de casa com o carro, ia na casa procurando quem pudesse me ajudar, para eu subir essa aula na plataforma, e aí botava lá no Hotmart, para no dia seguinte, às 9 da manhã, estar liberado, porque senão as pessoas me escrachavam, que não tinha aula pronta lá. E esse foi seu primeiro lançamento, seus primeiros alunos. Meus primeiros alunos. Eram 13 alunos incríveis. E aí a gente ainda tinha que fazer o suporte, né? Porque o primeiro curso você grava e aí nele você vai percebendo, você criou um script, nós criamos um script, eram 24 aulas naquela época, e aí a gente percebe que na verdade você precisa falar mais, né? E aí você fez uma aula e fala, nossa, os alunos estão com muita dúvida aqui, você tem que gravar outra. Eu fiz um curso de 14 aulas, hoje meu curso tem 72 aulas, então... Claro, é um processo interativo onde você vai melhorando. O primeiro é um pouco mais complicado, como se fosse o primeiro beijo. Não foi melhor necessariamente. Mas, e como é que foi? Dali pra frente, depois dessa sofrência inteira, esse desafio, essa quantidade de desafio que não parou de vocês nunca deram desculpas, sempre foram lá. Nunca Como é que demos foi o desculpas. seu segundo lançamento? Como é que foi essa parada? O segundo foi em fevereiro, aí sim, nós já conhecíamos o Fórmula, porque ele chegou, nós começamos a devorar, né? A gente já estava estudando profundamente o Fórmula, para entender tudo. Tudo que você falava, tudo que você colocava. E o Daniel, nesse período, ele escreveu um e-book, que era um e-book que a gente usava ele de suporte até para o curso que nós fazíamos. Era quase o curso, só que em forma de e-book. E eu falei pro Daniel assim, e aí eu vi um vídeo seu e eu falei assim, vamos lançar esse e-book, aplicando Fórmula dessa vez. E aí nós fizemos toda a parte, não foi um lançamento interno, foi um semente, que é o que você orienta, né? Você vai lançar um produto, é o lançamento de semente. E aí em fevereiro nós conseguimos fazer o lançamento desse e-book e aí sim nós faturamos R$22 mil. Tá começando aí, a ficar olha, R$22 mil é um número que anima o caboclinho que tá passando fome, rapaz. R$22 mil era simplesmente o meu salário de 1 ano de professora. Pensa. Penso. Trabalhando do jeito que você trabalhava, lidando com o que você tinha que estar. E talvez ia ser até complicado pro Daniel, que nem que ele quisesse ter esse salário, ele podia ter, porque tinha 200. O Daniel não podia, ele tava na 200. Foi um período bem complicado. Mas ali aí, a gente começou a perceber que era realmente possível. Que massa. E aí, como é que foram os próximos? Aí nós lançamos em 2017
organizamos todo, começamos a produzir o conteúdo de maneira um pouco mais consciente, mas ainda com muitas falhas. E nós lançamos de novo em junho, e aí já veio um faturamento de... Fizemos 72, se eu não me engano, 72 mil. Uau! O aumento era incrível. Se a gente olhar e falar, meu Deus do céu, onde nós vamos parar com isso? Que coisa maravilhosa. Mas e o 6 em 7? O desespero do 6 em 7? Não vinha. E aí você fazia 70, 50, 60, 70. E ó, Mas tudo bem. em minha defesa, para quem 22 era o salário de um ano, é engraçado, gente, que eu tenho que às vezes ver, eu só faço 50, 60, 70, 1000, 80... Mas cadê os 100 mil? E é engraçado que os problemas, os desafios mudam, né? Eu criei uma nova possibilidade, eu botei um sonho na cabeça de vocês, disse que era possível, vocês foram lá, não deram desculpas. Pelo amor de Deus, essa história é um tapa na cara daquele que dá desculpinha esfarrapada, que não tem dinheiro, que não tem tempo. Vocês com, na época, 3 filhos, assim, às vezes grávidas, às vezes não tava. E vocês foram lá e agora estão colhendo. Porque agora é diferente, porque sofrer por sofrer e trabalhar duro por trabalhar duro, vocês já trabalhavam antes. A diferença é que agora vocês estão ganhando dinheiro. Tinha resultado. Tinha resultado. Em 2017, mas e aí, fizemos... apesar do... Diga, o 2017... Nós fizemos 2 lançamentos em 2017. A gente fez pensou, né, que só poderia fazer 2 no ano. E até porque na estrutura que nós tínhamos, só nós 2, fazendo tudo, suporte para aluno, gravando aula, fazendo todo o esforço que a gente tinha para alguma coisa funcionar, era desesperador. Enfim, conseguimos ainda fechar o ano, fizemos os 6 dígitos. No ano. E aí a gente viu, no ano inteiro a gente conseguiu. E aí começou a mudar a história com os nossos amigos, com a família, né? Porque até então a família também nos achava loucos, né? Como assim você pegou dinheiro emprestado? Como assim você comprou esse curso? Como assim você comprou um curso online? Né? E era meio inconcebível tudo isso que a gente fazia para muita gente, principalmente pessoas da família. Mas fizemos. E aí, quando chegou no final do ano, eu fui pro evento ao vivo pela primeira vez. E aí, naquele evento, o Érico Rocha lançou um desafio maior ainda. Ele lançou um desafio de um tal de Insider. Uau. E aí, pensa, nós estávamos lá. E aí entra uma coisa assim, que é uma coisa que as pessoas precisam entender. 6 em 7 faturado não é 6 em 7 no bolso. Tem custo, tem isso e aquilo. Tem custo e outra. E aí tem o fato de que nós éramos 2 falidos, com 2 filhos. Tínhamos dívidas para pagar até o infinito e além. E aí, beleza, fomos pro evento, você lançou o Insider e aí você fez uma proposta de valor que, obviamente, nós não tínhamos. A gente se viu pela segunda vez olhando pro Érico Rocha e falando assim, meu Deus do céu, não tenho dinheiro para fazer isso. E aí, naquele dia, tinha um casal de amigos conosco. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso fazer esse negócio, eu preciso fazer. Só explicando para as pessoas em uma frase que é Insider, o Insider não ensina nada de novo da Fórmula, mas eu mentoro. É um programa de mentoria. Né? Faz então, toda a diferença. A Fórmula é um curso, você pode fazer um curso e às vezes, uma vez por ano, eu dou a chance de muita gente, Érico, me dá uma mentoria. Mentoria é diferente. Mentoria você tem feedback 1 a 1, você tem... É mentoria. Né? Então, enfim. E eu e a minha equipe, não é só eu, né? Tem uma equipe por trás. Enfim, fecha parênteses só para o pessoal entender. Voltando para lá, tinha esses amigos conosco e eu falei, eu preciso fazer, mas eu não tinha o dinheiro. A gente falou pra eles, a gente não tem como entrar. Eles falaram, mas vocês precisam entrar. Eu falei, mas a gente não tem como entrar. Aí eu falei pro Daniel, a minha ideia era que eu ia mais uma vez conversar com a equipe, eu ia voltar para Caraguá e eu ia conseguir o dinheiro de alguma maneira para fazermos. Mas esse casal de amigos, no momento, tinha o dinheiro e eles falaram assim, vocês vão. Eu falei, olha, você pode me emprestar 50 mil reais, só 50. Só 50. 50 mil reais até abril. Em abril eu te pago. Olha a crença da pessoa, olha a coragem. Tem que acreditar muito, sabe, Érico? Você não sabe de onde tirar e você fala pra pessoa que daqui a 2 meses, quer dizer, em 4 meses você vai pagar ela. E aí essa amiga falou, não, tudo bem, eu acredito, eu confio. E aí fomos, né? Entramos pro Insider e dali... Você lançou um desafio logo no começo, e aí fomos em abril. Se o Fórmula de Lançamento é uma academia, eu costumo dizer que se o Fórmula de Lançamento é uma academia, onde você vai, você faz o seu exercício que você quiser, tá ali a academia, toda bonitinha, você pergunta pro instrutor, ele responde. O Insider é o exército. O Insider chega de desculpas, é um processo de, cara, agora vai.
Então agora eu não vou descansar enquanto isso não acontecer. E a gente... Vai. É o E exército vai, versus uma academia. É Smart Fit versus os SEALs, né? As forças especiais. No final das contas é a mesma metodologia, só que é muito mais intenso. Ali é um programa intenso. Não, é porque você também tem a troca direta com as pessoas e você tem informações que você está vendo ser aplicadas ali na prática. É diferente de você estar sozinho na sua casa e ter um curso online com uma comunidade no Facebook. Não. Você está junto com os caras. Já consegue emagrecer com a Smart Fit ou com a academia. Fala Smart Fit, virou sinônimo de academia, tá? Desculpa, eu não falo da marca Smart Fit, não. Eu só pensei. De academia. Mas enfim, e aí vocês entraram e Insider é desafio mesmo, e como é que foi? Foi pauleira. Um dia eu estava acho que no segundo encontro do Insider, a gente tinha acabado de fazer outro lançamento e tinha investido a mesma coisa que a gente sempre investe, sempre investia naquele momento. Você analisou um lançamento nosso e aí foi um tapa na cara. Você analisou... O que eu falei na época? Você me lembra? Você falou que estava horrível para começar. Você falou basicamente assim, que estava ruim, podia melhorar, que era redundante, e falou assim, se você continuar colocando 2.000 nessa merda de tráfego, você nem volta aqui. Eu não vou mais analisar o seu Gente, depois de muito tempo, tenho feito bastante terapia, eu sou muito mais dócil. Mas na época... Você tá incrível agora. Eu tô muito mais dócil, anos meditando, mas nem sempre foi assim. Eu, às vezes, era um professor, procurava com todo respeito, mas enérgico. Afinal, pelo mesmo jeito que vocês me pagaram. Cara, mas se você tivesse passado a mão na minha cabeça naquela época, eu não teria feito 6 em 7, às vezes o pai precisa ser um pouco mais enérgico, com respeito, tá? Então, não espere que o Érico vai fazer isso, não, mas eu acho que, só para quem não tem um pouco do contexto, eu falei que é a diferença do exército para academia, eu falei, né? Você não falou de forma, você não foi desrespeitoso, mas você falou realmente. Você falou mas foi assertivo, né? Assertivo, foi, porque seguinte, assim... Precisa mudar, é o negócio de vocês. E, Érico, a gente aplicou exatamente o que você falou naquele encontro, a gente mudou os CPLs, a gente mudou o investimento em tráfego e a gente bateu 6 em 7. É mesmo? Foi logo depois, né? Foi naquele, a gente fez 102 mil no lançamento seguinte. Como é que foi isso pra vocês, o emblemático número cabalístico? Olha, foi mais ou menos como, assim, porque todo mundo, pelo menos assim, eu vou falar pra mim, tá? Todo mundo fala, né, o primeiro 6 em 7 a gente não esquece. Mas para mim, atravessar o 6 em 7 foi mais ou menos como atravessar a barreira da faixa preta. Alguém chegou para mim e falou, você percebeu o que você já fez? Porque eu tava, sabe quando você tá lutando? Tá na catarse de fazer. O soldado com a espada na mão, lutando e chega uma hora que ele já tá lutando com as árvores porque não tem mais inimigo. E aí você fala, você continua aí, já fez, já foi, já aconteceu. E aí eu parei e falei, nossa, deu certo então? Deu certo. Aí demorou um tempo pra ficha cair, sabe? De falar, caraca... Funciona, né? Você vai ajustando os parafusos. Mas você se sente... eu venho de uma vida de fracasso, a vida inteira, em tudo que eu fiz, tudo que eu pus a mão até hoje, virou cocô no final do... Até hoje não. Até o Fórmula entrar na minha vida. Quando o Fórmula entra na minha vida, eu começo a mudar, eu começo a olhar e falar assim, caramba, eu consigo, eu sou capaz, sabe? Eu tenho sucesso no que eu faço, eu consigo transformar a vida das pessoas, levar a minha missão pro mundo, eu consigo mudar a saúde das pessoas, mudar a consciência das pessoas sobre uma coisa que pra mim é importantíssima, que é as plantas medicinais. Qual foi o seu produto que fez o 6 em 7, você lembra? Foi chamava só... Curso de manipulação. Aí foi uma dica que você deu também, né? Curso de manipulação e uso de plantas medicinais. Você falou, que nome é esse? Que nome ridículo. Não, você não falou ridículo. Não, mas o nome era mas ridículo. Eu lembro, mas na época era um pouco mais raiz. Pouca meditação, banho gelado, gente. O banho gelado exercício. Tô falando que eu preciso de exercício para um processo terapêutico, mas enfim. Mas eu era mais assertivo, né? Bem mais. Afinal... Eu acho que um cirurgião tem que ser assertivo. Na hora da cirurgia tem que ser assertivo. Não toda hora, mas tem que ser assertivo quando tem que ser assertivo. E aí você se sente capaz, cara. Olha que louco, fazendo 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Mudou a minha vida. Não mudou a minha vida porque eu saí de não ter nada para ser uma pessoa que tem uma empresa, que tem um patrimônio. Não foi isso. Mudou dentro de mim. Sabe? O que o Fórmula transformou, que salvou a minha vida, foi mudar dentro de mim. É me mostrar uma possibilidade que para o mundo é cego para isso ainda. Né? A gente tem um grupo de pessoas que já entende isso, mas a maioria das pessoas, quando eu falo o que eu faço, eu vejo meus tios.
Às vezes estão conversando numa roda lá, eu era sempre aquele que não falava nada. Porque um tem uma confecção, o outro tem uma estamparia, o outro tem uma banda de música, eles ganham dinheiro, eu não vou falar nada. Agora eu entro na conversa e falo então, porque aí fatura assim, ganha assim, eles ficam... Você tá brincando? Eu falei, não tô brincando não, tio. Tá? O negócio é assim, o negócio é assim, faixa preta aqui. E uma coisa que foi muito gratificante, né? Nós acabamos de sair de um lançamento e a minha líder de equipe falou assim, agradeceu, né? Por poder fazer parte da equipe, fazer parte do projeto, porque ele tem propósito. E pra mim isso é muito grande, sabe? Porque, assim, o dinheiro, ele é muito importante na vida. Pra nós foi muito importante e tem um valor excepcional. Mas o que ele nos possibilita fazer, né, dentro dessa história de que nós buscávamos um propósito, não simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro, né? É trabalhar para viver daquilo que você acredita, porque aí não é trabalho. Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu pratico hobby remunerado, né? Quando as pessoas falam, mas você trabalha muito, eu falei, eu não trabalho, eu pratico hobby remunerado, porque eu não preciso parar. Eu tenho os momentos que eu tenho minha pausa com os meus filhos, que eu tenho minha pausa com a minha casa, que a gente sai, mas a gente está sempre em lazer e sempre trabalhando, porque faz sentido, entende? A gente tem prazer em fazer o que faz. As vidas que nós transformamos, as pessoas que nós podemos ajudar através daquilo que a gente faz, é um prazer tão grande, é uma satisfação, uma alegria tão grande de ver o que a gente consegue levar para as pessoas, e que se não fosse o Fórmula, o que a gente fez, o que a gente aprendeu e a maneira como a gente trabalha hoje, morreria entre nós e talvez mais 100 pessoas à nossa volta. Depois desse último lançamento que a gente encerrou, agora domingo a gente fechou o carrinho, o último lançamento nosso do que a gente realizou, e a gente já está chegando a 6 mil alunos hoje, com vidas transformadas. Então isso para mim é extremamente importante. Sabe o que é você receber uma mensagem de uma filha? Porque assim, eu fiz o suporte durante muito tempo, e eu tinha que fazer o suporte de madrugada, porque eu dava aula, trabalhava, era aquela novela. E você recebeu uma mensagem de uma filha falando, eu quero só agradecer, porque a partir do que a minha mãe aprendeu, ou a partir do que eu aprendi no curso, a minha mãe não precisou amputar a perna. Ela estava com a amputação da perna marcada para 3 meses e ela não precisa mais amputar a perna. Pessoas que deixaram de tomar 10, 15 medicamentos ao dia, pessoas que pararam de sofrer das suas dores. Pessoas que saíram da cadeira de rodas. Que saíram da cadeira de rodas. E você sabe que aquilo é em decorrência da sua ação. A sua ação transforma o mundo. O mundo, toda a realidade que você quer ver acontecer no mundo, você tem que criar a partir das suas atitudes, seus sentimentos, pensamentos, das suas emoções, das suas palavras. Isso tem que criar realidade para o mundo. E a gente tenta fazer isso todos os dias. E o resultado é maravilhoso. Realmente ter a possibilidade de transformar um mundo, sabe, de pessoas. É você pegar aquilo que você acredita, né? Aí lembrando lá do vídeo que eu vi, que me encantou, que era como levar a sua missão para o mundo. É você ver que você pode viver daquilo que você acredita. Quando a gente comprou o Fórmula, né, só um adendo lá na história lá atrás, que a gente pensou assim, nossa, se a gente entrar nisso, o que a gente vai lançar? E aí nós fizemos uma lista, né? Porque assim, eu sou costureira, ele é ourives, nós sabemos fazer muita coisa. Sou ourives, cara, pensa. E aí a gente falou, olha, vamos fazer um curso ensinando artistas a fazerem projetos para leis de incentivo. Porque nós tínhamos uma associação e a gente via que as pessoas não sabiam. Ou não, vamos fazer um curso ensinando professores a darem aulas mais interessantes, porque a escola é enfadonha e os nossos projetos nas escolas iam muito bem. Então, vamos fazer um curso ensinando professores E aí, isso era focar no dinheiro. Vamos fazer isso para ganhar dinheiro. Mas quando a gente pegou uma coisa que fazia total sentido para nós, que era o uso das plantas, que era ajudar pessoas a salvar vidas, como as plantas salvaram a vida da nossa filha, e a gente colocou isso e aplicou o que você ensina no Fórmula com esse projeto, a gente percebeu que dava para poder linkar o seu propósito, aquilo que você acredita, com ganhar dinheiro e o dinheiro potencializar a sua missão no mundo. E isso foi, assim, é o que mais vale. Foi a chave de virada para tudo na nossa vida. Hoje a gente tem 2 empresas, mais de 20 funcionários e faturamento faixa preta. Faturamento faixa preta. Uau. E, cara, pra mim é sempre um grande prazer tê-los aqui. E sabe quando você falava, às vezes, você conta pra alguém que fez um 6 em 7 e a pessoa não acredita porque não conhece muito esse nosso mundo? Às vezes eu conto a história de vocês para outras pessoas que também não conhecem mesmo esse nosso mundo. Eu tenho uma vida fora do digital também. Tá cada vez menor. Os meus amigos estão começando a me seguir. Mas até um tempinho atrás,
os pais dos filhos dos colegas da escola do meu filho não estavam... É uma escola internacional, então às vezes ou eles são diplomatas e eles viajam muito, então não é um... Ou não estão ligados aí, né? A gente, enfim, não tem Instagram. A maioria deles não tinha Instagram. Não Nada tem de Instagram. errado. Então, eu tinha essa vida que ninguém sabia, nessa comunidade da escola, ninguém sabia o que eu fazia, né? Eu não tenho outras comunidades, né? Que é a minha comunidade, o trabalho, os meus amigos, esses já descobriram. Uma hora ou outra apareceu um cara de olho arregalado, mas da escola não tinha, né? E às vezes e era o único lugar que eu não era o Érico, né? Não com essa roupagem, né? 6 em 7, faço o que eu faço. E aí eu contava histórias. E aí, ao mesmo tempo, é difícil não contar essas histórias. Porque eu vou falar de quê? Eu vou falar do meu dinheiro? Faz uma diferença. Assim, não que... Eu falava, cara, você não vai acreditar. Tem esse casal de ex-professores, um de biologia, não era qualquer professor, de biologia e artes, do estado. E essa parte da história que trabalhava quando podia, porque às vezes era forçada a parar de trabalhar. Que não tinha nem necessariamente tanto dinheiro sobrando para ter uma internet de qualidade, que subia um vídeo, mas que isso não parou, que subia um vídeo, cara, estacionado no estacionamento à noite, para subir o vídeo, sendo que a esposa, segurando as contas da casa, trabalhava em 2 empregos ou alguma coisa do tipo, sendo de professora, sendo que ela tinha que preparar a aula, e eles foram lá e no primeiro lançamento, e não tinha dinheiro, pediram dinheiro emprestado, honraram aquele que pediu dinheiro emprestado, isso é, fizeram a parte deles, o primeiro lançamento fez 7 mil, depois 22 mil, depois 72 mil, eventualmente, se eu te contar que essas pessoas geram um faturamento de mais de 2 milhões de reais, e aí eu conto essa história assim, é incrível, eu conto de vocês para eles, e eles olham para mim assim, sabe? Eles não acreditam. Como você é criativo, Érico. E como eu quis contar essa história. E eu já desisti de contar essa história para eles. Porque eu acho que é muito surreal. Eu acho que o único jeito... E se é surreal para eles, né, para as pessoas que não me conhecem, imagina para essa audiência que não me conheceu. E é por isso que a gente faz essas lives. Desse jeito. Para eles ouvirem de vocês. Porque... vocês são a prova viva, não só que a fórmula de lançamento gera dinheiro, isso e aquilo. Vocês são a prova que dá para gerar dinheiro fazendo o que vocês acreditam. Vocês nunca perderam o propósito de vocês, vocês nunca se venderam. O que eu quero dizer é, eu vou fazer isso porque dá dinheiro. Não, vocês continuando fazendo das ervinhas aí, né? As ervinhas medicinais. E cara, para mim vocês são um vídeo que eu acho que até não só para pessoas que não conhecem a fórmula, para alunos da fórmula deviam ver toda vez. Porque tem sempre alguém com menos dinheiro, menos tempo, menos condição e faz o 6 em 7 mesmo assim. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E você, para mim, vocês dois para mim são a personificação da palavra chega de desculpas. Imparáveis. Obrigado. Obrigado pela generosidade de estar aqui, ó. Chega de desculpas. Chega de desculpa. Obrigado mesmo. Gratidão imensa, viu? Gratidão imensa por um dia ter tido a coragem de dar o seu primeiro passo. Gratidão imensa de ter acreditado e ter feito a gente fazer o que precisava fazer. Porque gratidão por cada puxão de orelha, gratidão pela oportunidade, gratidão por você criar o Insider, gratidão por você criar o Platinum, gratidão por a gente poder estar aqui hoje fazendo o que faz. Na verdade, por você reunir essa tribo que é tão poderosa. Porque o peso e o valor da comunidade, ele é extraordinário. Saber que a gente tem pessoas com quem a gente pode contar, pessoas que estão na mesma vibe, buscando a mesma coisa. E saber que, poxa, esse mundão nosso aí, ele pode mudar muito e melhorar muito a partir dessa tribo que você criou e que está só crescendo. E pessoas que não vão necessariamente precisar tomar remédio desnecessariamente, né? Vamos dizer assim. Com coisas que são naturais, baratas. E que a gente tinha 2 propósitos. Né? A gente tinha 2 propósitos em relação a isso, né? Que era tornar o mundo um lugar melhor para se viver, com pessoas mais felizes e saudáveis, e tornar o mundo um lugar melhor para se viver com mais verde, menos asfalto, menos calçadas, menos quintais calçados. E a gente está conseguindo isso, sabe? Vendo alunos quebrando as suas calçadas e plantando árvores,
fazendo seus A gente vasinhos em estimula, né, as casa. pessoas a fazerem isso, mudar o seu condomínio, mudar a varanda do seu apartamento, muda tudo Mais que pode verde mudar. para o planeta, pessoas mais saudáveis e felizes para a gente conviver, o mundo fica melhor para todo mundo. Ótimo. Isso Obrigado, é maravilhoso. Daniel. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Inácio, né? Participação Se especial não me do engano, Inácio. deve ser uma das primeiras lives dele. Não deve ser tido a primeira. É mas a primeira, deve ter é a sido primeira. Uma das primeiras lives. Vai ser Sim, legal ver nunca isso. apareceu assim, ó. Fazendo show exposição de da bola. figura. Mas obrigado de coração, tá bom? De verdade. Tchau, tchau. Gratidão, Obrigadão. Érico. Tchau.